Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar e estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre constelação familiar. Eu falei no programa anterior sobre essas 3 leis sistêmicas e eu recebi também uma pergunta de vocês me questionando a respeito desse equilíbrio. Como é que funciona quando uma pessoa não pode ter filhos? Quando uma pessoa, digamos, não pode retribuir aos pais nos netos deles? Como é que fica essa situação? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Então, como é que acontece do ponto de vista sistêmico? Quer dizer, eu recebi tanto dos meus pais, como é que eu faço para passar a vida adiante mesmo que eu não possa ter filhos ou que eu tenha talvez optado por não tê-los? Então, gente, é muito simples. Quando a gente faz alguma coisa em prol do próximo, sem segundas intenções, quando eu faço pelo simples fato de poder ajudar, de fazer pelo outro, eu estou passando a mesma qualidade de vida adiante. Então, essa pessoa também me questiona, né? Porque na verdade foi uma moça que me perguntou dela, porque ela optou por não ter filhos. Ela tem uma amiga também que já está também há muito tempo querendo ter filhos e não conseguiu tê-los. Então, como é que funciona isso? E aí tem uma coisa importante, porque muitas vezes quem não pode ter filhos já pensa logo, por exemplo, numa adoção. Então eu vou fazer pela criança. Quando a gente adota realmente com a única intenção, com uma intenção única de fazer pela criança, ou seja, eu já estou com a vida feita, eu tenho lugar em casa, eu tenho disponibilidade de tempo e eu vejo tantas crianças precisando de um acolhimento, então eu me disponho a estar a serviço dessa criança enquanto ela cresce, trazendo essa criança com toda a sua história, ou seja, eu trago uma criança com os pais dela, as costas dela, onde eu respeito toda essa história, onde eu sei que eu trago toda uma história e o sistema familiar dela para minha casa, eu honro essa história, eu respeito tudo isso e eu me disponibilizo, digamos, como um pai de criação, como alguém que tem condição de manter essa criança na vida. A vida foi dada por aqueles pais biológicos, mas eu vou eu assumo a incumbência de mantê-la na vida até a idade adulta, até que ela resolva e possa caminhar pelas próprias pernas. Isso é passar a vida adiante quando eu faço algo de bom pelo outro, sem segundas intenções. E nesse sentido a gente vê muitas encrencas acontecerem naquilo que a gente chama de uma adoção leviana. E o que seria essa adoção leviana? Lembra que a gente falou da lei da hierarquia, onde os pais dão vida e os filhos recebem? Onde os filhos são os pequenos, os pais são os grandes? Quando uma criança chega de um outro sistema e quando ela é colocada a fórceps num sistema que não é o dela, como se ela agora ela precisasse preencher um vazio de um casal, por exemplo, e este casal adota no sentido de que essa criança, ela vem, na verdade, não como pequena, ela vem como grande. Por quê? Porque ela vem e entra nessa família a serviço desse casal que não pôde ter filhos, então isso encrenca muito. Porque a gente também ouve muitas vezes dizer que pai é aquele que cria, dar vida é muito fácil. Pode ser um ponto de vista, eu até respeito, mas se aqueles pais biológicos não tivessem dado o principal, a vida, eu não teria o elevado privilégio de ver essa criança crescer na minha família. Então, o DNA daquela criança conta a história daqueles pais biológicos. Quando eu trago a criança com estes pais biológicos às suas costas, eu vejo essa história, eu trago essa criança com toda a história dela, ela vai poder aceitar o que eu tenho para oferecer. De outra forma, é como se no olhar, e tudo isso é energético, né, pessoal? Eu olho para a criança e eu julgo os pais dela, é como se eu estivesse dizendo inconscientemente que ela também não é boa o suficiente. Então ela sempre vai ter um pé atrás comigo, que ela não vai se dar o direito de aceitar a manutenção de vida que eu tenho para dar. E aí o que pode acontecer na adolescência, que geralmente as encrencas acontecem na adolescência, essa criança, ela busca internamente pelas origens dela, pela validação. E de repente ela não está livre para aceitar o novo,
e ela acaba repetindo a história daqueles pais biológicos, nas mesmas encrencas que eles têm. Agora, se eu trago essa criança com toda a história dela e respeito essa história, ela não vai precisar repetir a história da família de origem. Ela vai poder sim fazer um upgrade em relação ao sistema de origem dela, tomando tudo de bom que ela recebeu de lá, a vida, e tudo de bom que eu tenho para dar, a manutenção de vida, princípios desta família. Bom, pessoal, por agora é isso. E até uma próxima!